Summer, é o seguinte, seja bem-vindo aqui ao podcast Como Você Escreve. Ele é assim mesmo, meio no improviso, tá? Então não fique chateado ou impressionado. Mas a ideia do podcast, o Rafael, inclusive, caso ele queira se apresentar aí, Rafael, ele nos conhecemos faz pouco tempo, né, Rafael? Pela internet, inclusive, e nós compartilhamos aí pelo mesmo interesse, que é o interesse da escrita, né? Então, é um interesse muito comum entre a galera que trabalha com o mercado digital, tá? E aí, eu pensei assim, cara, quem é a pessoa que eu conheço que mais cresceu, né? Que assim, que atingiu um público enorme com textos. E aí eu cheguei à conclusão de que eu acho que é você, né? Você é a pessoa no Instagram, por exemplo, e que eu conheço e que assim conseguiu atingir um patamar de gente que cresceu com equipes enormes. A gente já se conhece, né, Samuel? Você tem uma equipe pequena, você não quer ter uma equipe gigantesca também. E você conseguiu, inclusive, crescer muito com frases, com textos, com aquelas frases que as pessoas compartilham loucamente na internet. Então a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente queria conversar um pouquinho sobre como você entrou na internet, como você se já foi, só que é só um preâmbulo, tá? Mas depois você pode falar. Se isso foi, digamos, calculado, se você queria de fato crescer escrevendo. A gente quer conversar um pouquinho sobre a sua rotina também. Você escreveu vários livros, né? Como é que você escreve tanto? E, basicamente, como é que você aprendeu a escrever e como é que você entrou nesse mundo inteiro, tá? Então, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast. Agora a gente pode começar de forma mais organizada. Quer falar uma coisa, Rafael? Não, eu ia falar assim que o estilo é esse mesmo, Samir. Assim, a característica do podcast é parecer mesmo que a pessoa. Uma pessoa que ouviu todos os episódios, ela falou isso. Cara, eu sinto que eu sou meio que uma abelhinha ouvindo a conversa de vocês, como se fosse uma reunião. Então, a questão é bem solta mesmo, assim, não é para dar uma cara de entrevista, né? Assim, inclusive, é realmente para conhecer como você escreve. Assim, realmente a pergunta é muito óbvia, mas eu acho que ela tem consequências, no seu caso também, mas assim, de todo mundo, assim, consequências drásticas, né? Assim, mudança de carreira, criação de negócios, enfim. A ideia é também pensar um pouco como é o seu processo criativo mesmo de escrita, porque a gente criou esse podcast com o objetivo de falar desse aspecto que é um pouco ignorado no mercado digital. Então a gente fala muito assim de como produzir conteúdo, ou de como, enfim, persuadir as pessoas, mas a gente parece desmerecer a matéria-prima que permite com que essas coisas aconteçam, né? Então a gente fala muito sobre, por exemplo, criar padarias, mas ninguém nunca fala da farinha, ninguém nunca fala do pão, né? Então o propósito é mais ou menos esse. Eu não sei agora se você já quer começar a responder, se ficou claro. Eu tô tentando. É que o Raul já foi construir como se fosse o Sam já fosse responder e eu acabei. Não, então, a primeira pergunta, Sam, é que assim, eu achei uma parte do seu podcast com sócios, e lá você explica como é que foi a sua, brevemente, né, como é que foi a sua carreira. Você virou delegado muito novo, pelo que eu entendi, né? Então você sempre foi estudioso. Você é o primeiro da sua família, acho que, a ser empreendedor, né? Todo mundo lá Não foi o primeiro? Ser empreendedor, não. O primeiro a fazer Não, direito. perdão, foi o inverso, eu inverti. Você foi o primeiro a buscar uma carreira como funcionário público, né? Isso. Isso. E, além disso, também depois você virou juiz e você tinha uma empresa, não me recordo agora muito bem de que era a empresa, mas acho que era ligado também a estudos, né? E aí você começou no Instagram. Como é que foi seu começo no Instagram, Samir? Você não começou com a sua conta pessoal, você começou com essa conta da empresa. E eu gostaria de saber como é que você chegou a essa coisa de escrever frases como se fossem citações. Você já começou com essa ideia na cabeça? Você sabia que isso ia dar certo? Você queria fazer isso? Ou aconteceu mais ou menos sem querer? Porque várias pessoas aqui que começaram a escrever na internet, foi algo mais ou menos sem querer. Elas começaram a escrever porque só queriam compartilhar mesmo os sentimentos, ou porque gostavam de escrever, e isso com o tempo acabou se transformando em um negócio. Então, como é que foi no seu caso? Eu comecei, eu digo que o meu perfil no Instagram tem a pretensão da despretensão. Eu não tinha pretensão alguma e
eu já era juiz quando eu comecei a publicar textos, de maneira que eu era juiz e eu já tinha um curso preparatório para concurso público, que existe até hoje e vai bem, graças a Deus. E então eu já era isso mesmo, sabe? Então eu passei a escrever para publicar a minha maneira de pensar. Então, eu escrevi um texto, vou publicar esse texto. É mais ou menos essa a ideia. E com algum frio na barriga, eu publiquei um texto numa comunidade fechada no Facebook, voltada para concurso público. E foi um alvoroço. E aí eu disse, nossa, então que bacana, né? Vou publicar um segundo texto. E aí eu publiquei um segundo texto, também na comunidade fechada. Depois eu criei coragem e publiquei no meu perfil no Facebook. No Instagram, pessoal, não tinha nada de... E eu fui lá e eu publiquei no Facebook, fui crescendo ali, e os textos foram viralizando, sabe? Eu acho que o fato de ser juiz e muito jovem contribuiu também como argumento de autoridade, assim, ou respaldo para aquilo que era escrito. E aí eu tomei coragem de publicar no Instagram uma vez. Não se publicavam textos longos no Instagram. Instagram é uma rede para fotos, não é uma rede para textos. Então eu fui lá e publiquei. E deu muito certo. E aí eu passei, e durante muito tempo, talvez durante 2 anos, mais ou menos isso, toda a minha atividade no Instagram era publicar um texto aos domingos. Religiosamente, aos domingos, pela manhã, mais ou menos 9 horas da manhã, saía um texto meu, como se fosse uma crônica de um jornal que você recebe semanalmente, uma newsletter. E às vezes era trabalhoso, vocês escrevem, vocês sabem. Você às vezes escreve muito, às vezes escreve nada. E a semana está passando e você não está produzindo absolutamente nada. E está chegando domingo e eu preciso publicar minha newsletter, então eu vou ter que dar um jeito de escrever no sábado à noite, ou no domingo eu vou ter que acordar mais cedo, e eu não tenho uma ideia sobre o que escrever, então eu vou tentar ouvir uma música, eu vou tentar ler uma notícia, eu vou começar a escrever sem tema, e no meio do texto o tema aparece, e isso é até estressante. Mas às vezes você tem duas boas ideias, e quando você se empolga com o texto, você quer publicá-lo. E aí eu escrevi um no sábado, no domingo, publiquei, e aí na terça eu já tinha tido uma ideia e escrito um texto que eu amava, que eu amei. E aí eu falei, eu preciso publicar esse texto. Eu não aguentei esperar até domingo e publiquei na quarta. E aí foi muito bom, eu percebi que as pessoas liam na quarta também. Então, que se eu publicasse 2 textos por semana, não seria nenhum absurdo. E aí eu comecei a publicar com maior frequência. Até aí foi isso. Publicar 2, 3 vezes por semana. E, infelizmente, as pessoas leem mais, mas leem menos. Parece uma loucura o que eu estou dizendo, mas é uma verdade. Leem mais porque elas leem o tempo todo. O tempo todo elas estão lendo uma mensagem, elas estão lendo no WhatsApp, elas estão lendo no e-mail. Então elas leem o tempo todo, mas elas leem menos. Então são frases, é um trechinho pequeno. As pessoas não leem livros completos, tá? Elas não têm esse hábito, textos mais longos. E aí eu comecei a publicar textos menores. E nos textos menores que eu publicava, que são textos cujo texto cabe na tela, ou na imagem que vai no Instagram, eu vi que eles passaram a ter maior repercussão até. E aí eu passei a fazer mais textos assim, menos textos na legenda. São diferentes. O texto que é uma frase, parece uma citação, como bem colocou o Raul, ele é um texto muito compartilhável e muito compartilhado,
só que ele tem um poder de persuasão muito menor, porque ele gera tão somente uma reflexão, é uma ideia, alguma coisa como espero que você encontre alguém que não acredite ter encontrado você. Isso a pessoa já, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Mas é difícil você pensar em poder de persuasão num texto menor. No texto mais longo, você é capaz de convencer a pessoa com dados, com o que aconteceu, com a história, com citações, etc. E aí é preciso trabalhar com, ou jogar com os dois pés, chutar com os dois pés. E assim eu faço, né? Eu tenho muitos textos ao longo dos anos. Você vai escrevendo, principalmente textos pequenos. Esses textos se repetem muitas vezes. Então, eu publico um texto agora, daqui a 6 meses, se eu publicar o mesmo texto, as pessoas não se recordam, então aquela mensagem faz sentido para elas de novo. Às vezes eu publico um texto que eu escrevi há um ano e eu falo, gente, eu escrevi esse texto, né? E você já nem lembra, né, de ter escrito. Às vezes você leu uma crônica e você falou, gente, que legal esse tema, eu vou escrever sobre isso. E você escreve e publica. Um ano depois, você não se recorda exatamente disso ou da mensagem como um todo. Então é assim que surgiu tal. E aí o perfil foi crescendo em razão desse compartilhamento. Alguém me deu a ideia de lançar um curso de escrita criativa. Eu lancei um curso de escrita criativa, depois eu lancei um clube de leitura, e, e foi nascendo um negócio a partir daí. E a partir desse negócio que foi surgindo, eu já tinha um curso preparatório para concurso, chegou um momento em que eu precisava decidir que tamanho eu gostaria de dar a essas iniciativas, porque teria que limitá-las para continuar na magistratura. E aí eu decidi correr o risco. Se eu tomei uma decisão sábia ou não, só o resultado vai dizer, é cedo. Então vamos aguardar para ver. Show. E você teve, e assim, uma dificuldade que, pelo menos quem gosta de escrever, né, sempre tem, é essa questão da compressão das ideias, né? Então, assim, você teve alguma dificuldade na hora de pegar textos maiores e colocar em textos menores, mais compartilháveis? Não só dificuldade no sentido estilístico da coisa, mas dificuldades no sentido criativo, porque a gente conhece muitas pessoas que não gostam, se sentem moralmente, assim, pervertendo a arte de alguma maneira, enfim, elas têm não sei se é um bloqueio, enfim, a questão é que elas não querem fazer isso, elas acham que isso é uma maneira, talvez não de rebaixar a si mesmo, mas de rebaixar, sei lá, enfim, o critério que ela tem a respeito do que é escrever bem, né? Você teve algum tipo de tipo, dificuldade, assim, para fazer esse tipo de coisa, ou para você foi mais tranquilo? Para reduzir o texto? Porque você contou assim, né, que você, por muito tempo, escrevendo na legenda, né, assim, textos mais longos, né, e depois você foi para esse estilo mais de aforismos, não é, assim, essas frases, né, que são, como você falou, a pessoa, às vezes, não capta ela... Pode falar. Mas o seguinte, se a pessoa tem dificuldade em escrever textos pequenos, ela tem dificuldade de se manifestar no Instagram, porque mesmo o chamado textão é um textinho. É um textinho. Então, você precisa compreender isso, mesmo o textão é um textinho. E às vezes tudo que você precisa é de uma provocação. E aí depende do que você quer passar na sua mensagem. Ah, você pode pegar um poema de Fernando Pessoa que cabe numa imagem de Instagram. E Fernando Pessoa não é menos Fernando Pessoa por ter escrito um poema que cabe numa imagem de Instagram. Tem que olhar o repertório todo. Eu acho, agora eu me refiro a nós todos que temos o costume de escrever, eu acho que a qualidade da nossa escrita, ela cai muito, e a criatividade cai muito pelo excesso de trabalho. O ideal seria que nós tivéssemos, assim, amanhã livre para escrever. Amanhã, todas as manhãs livres para escrever. Às vezes, para escrever
nada, porque não saiu. Às vezes para escrever muito, porque aconteceu. Mas todas as manhãs livres. Então você acordaria, faria o seu exercício, e às 9 horas da manhã até meio-dia estaria sentado e escreveria. E aí o que viesse à cabeça. É preciso ter um tempo para leitura. Então, às vezes você começa a desenvolver atividade empresarial, e hoje cada vez mais eu tenho trazido pessoas para tomar conta do cotidiano, assim, isso me ajuda. Mas o problema é que você libera um lado e vai se atarefando de outra forma. E isso prejudica, né? Eu tenho certeza que os meus textos seriam muito melhores se eu tivesse mais tempo e uma dedicação maior para eles, o que é um erro meu. Eu deveria, eu deveria organizar minha agenda diariamente, até pensando nisso, para que eu pudesse escrever, pensar, produzir conteúdo, que é o que as pessoas falam, mas uma produção de conteúdo diferente, porque toda ela leva tempo, né? Quem faz vídeos sabe como é. Às vezes você vê um vídeo de 1 minuto, demorou 1 hora para fazer. 1 hora não volta mais. Sim. Então, a escrita seria melhor se a gente tivesse mais tempo. Uma coisa interessante é que você falou também, eu acho que vai ser importante para a galera ouvir, é porque você é muito prolífico, né? Então você escreve muito, mesmo você eventualmente repetindo um texto ou outro, entre as suas quase 4.000 publicações, a maior parte delas não são repetidas. Então, é claro, tem lives também, mas a maior parte são textos. E a pessoa pode olhar para aquilo e falar, meu Deus, ele passa o dia inteiro escrevendo, ou ele não tem o tal do bloqueio criativo, que é o que você acabou de falar, de vez em quando não sai nada. Mas é importante também que a galera entenda que até alguém tão prolífico assim também precisa do tal do ócio criativo, né? Às vezes você não sabe o que fazer, então você vai ver um filme, você vai ver uma música, ouvir uma música, você vai andar, você vai conversar, para que talvez depois surja um texto no momento mais inapropriado possível. No meu caso é no banho sempre, né? Então isso é muito triste. Agora, Samir, uma outra pergunta que eu queria fazer, porque eu já, de vez em quando, vejo os stories e de vez em quando eu vejo que você exercita, né? Esse é um exercício consciente que você faz de criação de frases. Então você toda hora tem uma frase no seu Instagram, no seu story. São frases menores ainda, né? Então parece que assim, no feed você tem o texto maior da legenda, você tem os textos compartilháveis, nos stories às vezes você exerce os aforismos mesmo, né? Que são frases às vezes de 2 linhas. Essa é uma outra dificuldade também das pessoas. Elas não entendem que criar boas frases, por exemplo, criar bons parágrafos curtos que sejam compartilháveis, é uma técnica também, né? É uma técnica, coisa que você aprende, é uma coisa que você aprende por osmose, lendo muito, muito, mas é uma coisa que você precisa praticar também. Então fica a pergunta, Samir, você pratica esse tipo de criação de frases? Você faz esse exercício? Você, sei lá, tem um caderninho no qual você anota uma coisa que surge na sua cabeça? Ou já se tornou algo mais ou menos natural depois de tanto tempo fazendo esse negócio? Acho que é um pouco de tudo. Eu tenho notas, eu escrevo notas no meu celular, ah, os textos. Às vezes, durante uma aula do clube de leitura, eu, refletindo sobre a obra, sai um aforismo, né? Sai uma sentença ali. E aí você diz, ó, por exemplo, não sei, dá uma frase de Luiz Alves em A Mão e a Lua, que ele diz, respondendo a Guiomar, que tudo é aliado do homem que sabe querer. Então, essa é uma frase de Machado de Assis. Tudo é aliado de quem sabe o que quer. No fritar dos ovos é isso que ele está dizendo. Então, mesmo a circunstância negativa. Então, se você coloca só essa frase, tudo é aliado de quem sabe o que quer, é uma frase provocativa. Por quê? Porque a pessoa vai ter que olhar e falar assim, gente, tudo é aliado de quem sabe o que quer. Então, talvez o problema não seja a circunstância. Talvez o problema seja eu não saber o que quero. E aí
é uma frase provocativa, cabe em uma frase. Uma frase pode nos permitir uma aula, e vocês sabem disso. Mas as pessoas precisam parar para reflexão, não para um bombardeio de, de informações. Alguém diz assim, mas as frases são óbvias. Eu acho que muitas são óbvias mesmo. Mas mesmo aquilo que é óbvio, se você para refletir sobre aquilo ali, você aprende muito. Por exemplo, Aristóteles diz que tende a ser mais persuasivo quem traz a verdade. Ponto. Essa é uma frase. A partir dessa frase, a gente pode ter uma aula sobre persuasão, sobre verdade, sobre o que é verdade, sobre a arte de ter razão sem ter verdade. Enfim, é uma frase. Só que a gente precisa de reflexão. Como buscar inspiração? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo se faz, todo mundo que escreve, fala assim, gente, eu preciso buscar inspiração de algum modo, porque às vezes parece que você está escrevendo a mesma coisa de novo. Ainda que seja um novo texto, é o mesmo tema, é o mesmo estilo, é a mesma. Se diz, meu Deus do céu, será que esgotou a minha capacidade? Terminou aí? Cheguei ao fim? Mas existem formas de você mudar. Primeiro, é lendo um livro diferente, de outro autor, porque você acaba sendo influenciado pelo novo autor. Se você pegar um livro que eu amo, que é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, eu nunca havia lido esse livro. Nunca. Por um acaso eu coloquei no clube e fui ler. Esse é um livro, para mim, que é um dos livros que eu mais gostei de ler na vida. Top 3 assim. Adorei. E nunca teria lido, mas li. Quando você vai lendo, tem uma hora que há tanta ironia no Lord Henry, que você fala, cara, pô, eu vou escrever um texto assim. Você sai de lá inspirado para ser irônico. Aí você faz um texto que você arrebenta em qualquer tema. Ah, como assim qualquer tema? Vamos lá. Vou falar de política, eu consigo ser super irônico sobre acontecimentos políticos. Vou falar de saúde, eu consigo ser super irônico com a pessoa que está querendo perder peso, que está colocando a culpa no nutricionista. Ah, eu vou falar sobre. Deixa eu pensar num tema. Eu estava um tema. Ah, sobre o digital, mercado digital. Eu consigo fazer um texto super irônico sobre as promessas que são feitas, sobre o comportamento das pessoas no Instagram. Eu consigo fazer um texto baseado nessa obra. Mas naquele momento, quando eu leio uma obra de Machado de Assis, eu quero pegar ali e eu consigo imediatamente depois escrever um texto no estilo machadiano. Claro, não há competência, porque não há o talento. Se você vê o Neymar, se você vir o Neymar dar um bonezinho, você não consegue fazer o bonezinho, mas você tenta logo depois. Você vai jogar, se você for jogar bola logo depois de ter assistido um grande jogador jogar, você vai fazer uma finta. Você vai dar porque você teve inspiração. Então eu acho que ler diferentes livros, colocar uma música, assistir a uma palestra, e às vezes você ter um sentimento. Então, por exemplo, quando você consegue traduzir em palavra um sentimento seu momentâneo, você fala assim, gente, é isso. Por exemplo, eu me sinto sem inspiração. Um texto sobre isso. Eu sou um escritor sem inspiração. E aí você narra o cotidiano. Eu acordei, eu trabalho com isso. A matéria-prima é meu cérebro. Meu cérebro decidiu não me ajudar. Eu já procurei em todos os lados. Eu já olhei para os meus livros. Eu já abri um site de notícias. Eu já coloquei uma música. Eu já briguei com a minha mulher para ver se nasceria alguma inspiração da briga. Nada, nada, nada. E aí você faz um texto sobre a falta de inspiração. Quer dizer, é, é infinito. É infinito. Se você se permitir, é infinito. O Tolstói tem uma frase muito boa disso, né? Ele fala assim que
o traço de uma grande obra assim, é que não existe mais separação entre a mente do autor e a mente do leitor, né? Virou uma coisa só, né? Então, quando você lê, você meio que sofre o imprint, né? Para usar você fica, você é levado mesmo, né? Por aquele mundo, né? Mas Sabe que... Pode falar, pode falar. não, eu ia falar, mas o engraçado é isso, assim, quando as pessoas veem você, assim, não tem inspiração, então escreve sobre não ter inspiração, elas acham que esse é um trabalho meio inútil, assim, porque tecnicamente parece que elas só precisam escrever sobre algo muito importante e relevante para a história da humanidade, né? Então, a gente até na Oficina de Escrita, a gente leu aquela crônica do Fernando Sabino, né, do bolo. Como que era o nome? Você lembra o título? Cara, Era a última crônica, né? última crônica, eu acho. É a última crônica. É que Eu ele acho também que sem ideia, dele olha no bar, dele fala assim que ele vê um casal de pretos e eles vão cortar o bolinho, e aí isso dá uma crônica maravilhosa. Mas assim, ele parece ir meio que nesse mesmo esquema, né? Do tipo, não sei muito bem o que escrever, eu vou ficar aqui no bar, uma hora vai aparecer alguma coisa. Ele Assim. também tinha obrigação de escrever, né? Ele trabalhava com cronista, ele tinha obrigação de escrever, ele vai pro bar, que ele tá assim, meio desesperado, tá meio desesperançoso com a vida, porque ele não sabe o que falar. E aí surge o casal lá que vai dar uma fatia de bolo pra filhinha, né? Casal pobre e tal. E aquilo dá uma crônica e arranca lágrimas de pedras, né? E acho que é muito importante também a galera entender isso, né? Cara, você não precisa escrever sobre. Você não precisa encontrar uma verdade desconhecida a todo mundo, né? Você não precisa escrever sobre o assunto mais importante da Terra. Se você apenas conseguir colocar em palavras uma experiência corriqueira, isso vai fazer com que muita gente se identifique com isso, porque as pessoas não colocam as experiências corriqueiras delas em palavras, né? Especialmente se você conseguir escrever uma frase que tem um twist a mais, né? Que tem uma técnica, que tem uma antítese, que tem uma coisa que chame a atenção da pessoa. Então, a ideia pode até ser comum, às vezes, mas a forma de apresentar a ideia não é comum. Então, isso dá um belo de um texto. As pessoas gostam dessas coisas, né? Já falei, porra, a gente estava conversando com outros participantes aqui, e nós dissemos que às vezes é frustrante, porque eu já escrevi alguns textos que eu achei muito bons, porque eu falei, rapaz, aqui acho que eu consegui escrever um negócio original, né? E aí ninguém deu a mínima pro texto. Foi muito assim. E aí eu já escrevi uns textos que eu falei, nossa, isso aqui tá uma porcaria. Eu só vou postar porque assim, eu tenho que postar, né? Mas eu achei muito banal. Só que assim, para quem escreve também, nós estamos acostumados a ficar o dia inteiro tentando descobrir coisas novas, né? Só que para quem não escreve, a pessoa não tem essa necessidade de uma coisa absolutamente original. Então, a nossa necessidade como escritor é muito diferente, às vezes, ou quase sempre, da necessidade do público como leitor, né? Então, cara, às vezes você escreve um texto que é para você banal, mas que para as pessoas é algo realmente importante. Assim, eu já fui humilhado no bom sentido do termo, porque pessoas já vieram até mim com uma gratidão real, e eu sabia que era real, né? Eu sabia que a pessoa não estava fingindo aquilo, por eu ter escrito um texto que, pelo meu orgulho de escritor, eu não teria soltado, porque era muito banal, entendeu? Então eu aprendi muito com isso também. Não sei A se eu gente acaba contribuí. escrevendo para outros escritores, né? Exatamente, exatamente. É, é uma vaidade, né? Tem uma vaidade que se manifesta aí. E assim, o ponto é, quando você é um escritor, digamos assim, não comercial, então você pode se dar ao luxo de soltar só o que você ama. Mas quando você precisa produzir conteúdo, porque você trabalha com isso na internet, então você precisa produzir um texto por dia, digamos assim, fazer uma publicação por dia. Não é possível jogar bem todas as partidas ou ir bem em todos os jogos. Assim, você vai ter uns bons, uns ruins, e aí você vai seguindo, né? E já fui surpreendido da mesma forma. Um eu falei, nossa, está muito raso, e era um estouro. E o outro vai ser, nossa, que reflexão, e ninguém dava mínimo. Então, faz parte. Quer falar, Fel? Fazer a pergunta? Pode falar, pode falar. Não, eu ia perguntar se tu já escreveu vários livros, né? Você falou que são 6 ou 7. Mas você tem a vontade de um dia escrever algo que seja para você, que não seja
comercial? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é: você já sentiu-se, de alguma forma, culpado por você ser o escritor mais comercial? Porque para quem escreve, a gente sabe que existe essa rixa, né? Eu conheço muitos escritores que não são comerciais e eles desprezam absolutamente qualquer pessoa que escreva no Instagram. Para eles isso é um crime quase. Então, primeira pergunta: você gostaria de escrever um diálogo que não seja comercial? Segunda pergunta: você já se sentiu culpado? Você já, enfim, já teve essa pira? Vamos lá. Eu nem divulgo os meus livros, né? Não divulgo os meus livros. São alguns, a maior parte deles são voltados para concurso público. Existe um que é para concurso, mas de viés autobiográfico, e existe um outro que eu falo sobre como eu organizo a minha vida. Então, não são livros literários. E o meu desejo é escrever um livro literário, escrever uma ficção, um romance, com toques gigantescos de realismo. Para isso, eu preciso de um tempo que eu ainda não tenho. Outro dia, há um bom tempo, eu vi o Walter Ugumãe e ele postou que tinha tirado um mês para ficar numa fazendinha. Ele postou que ele ia escrever o próximo livro dele. Ele ia ficar isolado um mês e tal. E eu fiquei morrendo de inveja dele, porque. Mas deixa eu corrigir, né? Não é inveja. É uma, é uma, é uma expressão que Aristóteles até distingue, mas basicamente é um desejo, como se eu desejasse ter aquilo que ele tem, não que ele perdesse o que tem, mas no bom sentido, então, para as pessoas compreenderem, fiquei com inveja, porque é o sonho de todos nós aí, esse retiro para escrever. Só que, aí você vai me dizer o seguinte: tudo bem, mas isso eu acho que pode acontecer com o tempo. Se você profissionalizar o seu negócio de forma que você se torne cada vez mais estratégico, com mais tempo, etc., a tendência é que você tenha tempo. E aí você tem que tomar cuidado para não estragar o seu tempo sem necessidade. Que é assim, então agora eu estou livre, então eu vou me ocupar novamente. Sem ele sobre a vida feliz, que a vida do ocupado é brevíssima. Você não vê passar. E por isso que às vezes a pessoa chega aos 80 e quer mais vida, mas se ele quer dizer, ela desperdiçou os 70 dos 80. Quer dizer, ela não precisava de mais vida, mais tempo de vida, ela precisava de mais vida no tempo. E aí, eu vou até anotar essa frase, viu? Viram como é que surgiu as frases? Não precisa de mais tempo de vida, mas de mais vida do tempo. Ok. Aí, dito isso, eu vou lhe dizer uma coisa. Sempre o não comercial é mais charmoso. Então, quando você opta por um viés menos ou não comercial, você tem mais charme, mas não basta charme para viver. E, portanto, você, quando você se torna um não comercial, na maioria das vezes você perde a influência e a carteira. E você precisa dos dois para, de alguma forma, você viver. Para cada Walter Ugumãe, deve existir uns 1000 que não conseguem sequer publicar o livro que escreveram, que ficam vendendo os livros nos cafés. Eu fiz, eu editei, e aí, com esforço, eles vão vender ali 100 cópias e, e vão ganhar em cada cópia R$ 20, R$ 30, e vão conseguir ganhar R$ 2.000 por mês, num trabalho que é constrangedor, por vezes, de você abordar as pessoas no café para tentar vender o seu livro que você escreveu. Eu não gosto, por exemplo, que eu escrevi um livro
E eu não gosto de mandar as pessoas lerem meu livro. E eu não gosto de dar meu livro de presente, nunca dou. Eu acho de uma deselegância gigantesca. Tome meu livro, eu escrevi. Não, eu não quero, cara. Tome meu livro, eu escrevi. Quer dizer, me ouça mais. Não, me lê. Não, pelo amor de Deus. Quer dizer, você Já que você gosta de mim, toma aí para você ficar lendo em casa. É. Então, é muito difícil. Agora, sim, se você tem a oportunidade de você escrever, você não precisa daquela receita, tal, escreva. Aí sim, aí é muito mais legal você não ser comercial e ter o tempo livre e tal. E é preciso entender o seguinte: se você se dedicar, você vai se tornar um escritor muito bom, o que significa dizer que você vai se tornar um escritor profissional. Mas é como um jogador profissional. Se você se dedicar, se eu pegar qualquer pessoa que tem 8 anos de idade hoje, e falar assim, você vai ser um jogador de futebol profissional, e eu treiná-la, condicionamento físico, time, treinador, sabe? Tudo. Ele vai ser um profissional. Agora, ele pode ser um profissional da Série C do brasileiro, ele pode ser o Champions League da Europa. Aí tem muito de talento e sorte, os dois. Talento e sorte na vida. Você vai ser escritor profissional? Sim. Agora, todo escritor profissional paga suas contas? Não sei. E aí, você tem que ter noção de que você está destinando tempo para uma coisa que talvez não lhe traga retorno financeiro. E assim, a gente já comentou aqui nesse podcast algumas vezes, né? Assim, vários escritores, mesmo eles tendo o interesse comercial, eles escreveram grandes obras também. Né? Conta a história do Dumas, do próprio Victor Hugo, enfim. Alguns autores, como Proust, não precisavam, porque eles vinham de uma família aristocrática e o negócio dele era escrever, né? Mas, o Flaubert também, né? Mas Tolstói. Boa parte dos escritores do século XX, né, assim, mas a partir do século XX chegando aqui, cara, isso, a aristocracia vai desaparecendo, né, ao longo da Europa e em qualquer outro lugar do mundo, né, e aí os escritores vão se tornando profissionais liberais, viram professores ou viram, enfim, né, qualquer outra coisa. E eles têm que dar algum jeito. Acho que aquele livro do Hemingway, né, do Paris é uma Festa, conta mais ou menos como que a coisa era, né, numa grande época de efervescência cultural, né? E todo mundo tinha que dar um jeito, assim, de sobreviver de alguma forma, né? E eu não vejo neles esse drama que eu acho que parece ser um problema bem nosso, assim, né? De que você falou, quer dizer, o escritor, o não comercial é como se ele não precisasse do público. Eu acho que esse é o grande charme, né? Ele escreve como se ele tivesse com os olhos apenas na grande obra. Ele não está nem aí para o público. Então, como ele não precisa, ele parece mais independente aos nossos olhos, que nós precisamos do público, nós precisamos de algum tipo de retorno público. Quando você escreve um conteúdo, você espera que, poxa, isso aqui deu algum resultado, então isso deve ser bom. A gente, né? E o autor independente vai falar assim: dane-se a opinião pública. É bom segundo os meus critérios, eles são muito melhores que os seus, né? Assim, e às vezes sei lá, né? Assim. Às vezes não também, né? Mas esse tipo de charme, ele vai existir em tudo, tudo que é comercial e tudo que é não comercial. O cara é professor de direito. Ele é professor de direito na Universidade X. Ele escreveu aqueles textos, ele escreve artigos que ninguém lê, mas ele está no ápice da sua vaidade. E aí ele olha para um professor de cursinho que ganha 7 vezes o que ele ganha, mas ele olha para aquele cara e diz: esse cara. Tem prestígio, assim. Exato, exato. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Mas, assim, e a gente, só não, porque a gente tem um sucesso, ultra sucesso comercial, e é um livro ultra bem escrito, que é o da Amiga Genial, da Helena Ferrante, né? Assim, conheço. a tetralogia, né, da Helena Ferrante. A Amiga Genial é o primeiro livro, né? Chama Tetralogia Napolitana, que foi eleito agora pelo New York Times. Não é grande coisa falar isso, mas assim, é uma questão da popularidade. É um livro que vendeu milhões de cópias, tem série da HBO. Cara, é um puta livro, sim, é um livro muito bem escrito, sim. É que, assim, ele talvez não seja um livro, não sei, que a gente não poderia talvez colocá-lo como, sei lá,
o do Leopardo, do Lampedusa, sei lá, né? Assim, digamos, naquele negócio flaubertiano, né? Que é assim, desse artesanato das palavras, enfim, né? Mas, cara, é um baita livro mesmo, assim, vale muito a pena. Todo mundo que lê esse livro entra no frenesi, assim, sabe? A pessoa quer ler os 4 numa semana. E eu acho que é um grande livro mesmo, assim. E é um sucesso comercial ao mesmo tempo. O Shakespeare, né, já... Eu não acho que existe também essa separação. Eu fiz a pergunta porque eu queria saber o que isso também quer dizer, né? Obviamente. Mas eu não acho que exista essa separação tão rígida também, né? Assim, existem os autores que ficam ali no meio termo, né? E é plenamente possível também você fazer algo que seja comercial, ao mesmo tempo que seja bom. É plenamente possível você fazer algo que seja popular, ao mesmo tempo que seja algo genuíno. É algo que você realmente acredita, né? Porque eu acho que esse é um problema também de quem escreve, né? Às vezes você ser obrigado a escrever coisas nas quais você não acredita, porque elas fazem sucesso. Eu acho que esse é um dos problemas, né? E dá para você sim escrever coisas que sejam populares e coisas nas quais você acredita. É plenamente possível, porque você não ser tão único assim, né? Meu Deus, eu sou uma pessoa tão única, só eu acredito nesses valores aqui, mas ninguém acredita, assim. Se eu falar isso aqui, gente, você não é tão único assim. Se você fosse, seria, sei lá, um psicopata, um assassino, alguém social, totalmente, né? Nós compartilhamos uma série de crenças e também tem aquela história, né, de a literatura tem que ser algo que confronta, né? Eu também eu não gosto muito mais dessa ideia, né? A literatura pode ser algo que aconchega, que acalenta, que confirma, inclusive, algumas crenças nas quais as pessoas acreditam e são boas de acho. Então, eu acho que é um espectro, né? Então, inclusive o mesmo escritor pode passar, ele pode, né, se movimentar, né, ao longo desse espectro, ele pode ser alguém mais popular aqui, mas mais comercial, e ele pode ser alguém menos popular, menos comercial. E as obras podem cair em qualquer um desses extremos, né? E eu acho que, inclusive, os escritores que eu mais admiro, eles conseguiam fazer essa movimentação de forma muito suave, né? Dá Popular, para fazer ao longo da vida, né? Você pode ter e uma isso, época tem isso, né? assim, uma fase assada. Exato. Eu acho que também tem muito desse aspecto nosso, assim, de a gente quer ser original, né? Então, se a gente vê alguém falando de um assunto que de alguma maneira nos interessa, a gente começa a pensar, agora todo mundo está falando desse assunto. Eu não vou falar disso porque, e assim, é um negócio que você teria algo bom para contribuir ali, mas como outras pessoas estão falando, você não quer ser mais um ou parecer que foi com a galera, né? Eu mesmo, assim, já me senti assim, sabe? Demorei muito tempo para poder me livrar disso, sabe? E porque assim, Direto. você não quer parecer aproveitador, ou tipo, você quer chegar àquela conclusão sozinho, você não foi influenciado por nada, né? Assim. Então, Summer, acho que nós temos uma horinha aqui, né? Então, para começar a encerrar já, eu queria fazer a pergunta que a gente sempre faz no final, geralmente, que é a pergunta, como você escreve, né? Qual é a sua rotina de escrita? Como é que você produz todos aqueles textos que você produz? Você tem uma rotina fixa ou não é fixa? Você gostaria que ela fosse fixa? Enfim, como é que é o seu processo criativo como ser humano para que você consiga soltar tanta coisa? Algo disso você explicou já aqui ao longo do podcast, mas gostaria que você se focasse mais nisso agora. Tá. Eu procuro reservar as sextas-feiras à tarde para isso. Hoje é uma sexta que eu não vou fazer isso porque eu marquei um almoço em casa e eu vou receber 4 padres lá em casa. Então, deve se estender até de tarde. À noite eu começo uma imersão de oratório. Então, eu hoje não devo fazer isso. Mas geralmente eu reservo as sextas-feiras à tarde para isso, ou eu vou reservar algum momento da minha agenda para ela. Eu preciso escrever. Então, amanhã, 7 às 9, eu vou parar e eu vou escrever. Eu vou sair de casa e eu vou para um café. Quais são meus melhores textos? Eu chamo de técnica Fernando Pessoa. Já ouviu isso? Não, né? Não. Vamos inverter essa técnica. Anote aí. É o seguinte: vocês sabem, Fernando Pessoa escrevia por meio de heterônimos, né? Então, o que é o heterônimo para as pessoas que nos ouvem? O heterônimo é diferente do pseudônimo. No pseudônimo, eu escrevo um livro todo e não querendo colocar meu nome,
eu coloco o nome de uma pessoa que não existe. Assino como João da Silva e mando publicar. O heterônimo é uma personalidade que eu crio. Então, eu não só assino com outro nome, eu crio um outro ser humano. Ele tem data de nascimento, local de nascimento, formação, características físicas, características psicológicas, ele tem um grau de instrução. Então, ele é engenheiro, ele escreve de um modo, ele é médico, escreve. Então, assim, o que Fernando Pessoa faz, ele cria heterônimos. E o que é a ideia da técnica Fernando Pessoa? É que você precisa escrever como se você fosse uma outra pessoa. Eu digo assim, eu digo o seguinte para as pessoas, até do pessoal do digital, enfim, você precisa emprestar seu corpo ao seu cliente. Não é escrever para o seu cliente, é escrever como se você fosse o seu cliente. Por um momento, seja o seu cliente. Clarice Lispector, em A Hora da Estrela, vai dizer, para falar de João, e aí no caso seria Macabé, é preciso ser João por alguns dias, deixar a barba por fazer, usar a mesma calça jeans surrada, pegar o mesmo ônibus. Aí você pode ser João. Então é preciso emprestar o corpo, não ser você quem escreve. Os meus melhores textos são textos em que eu emprestei o corpo para alguém. Eu escrevi um texto chamado Onde Estão as Mulheres Interessantes? E onde estão os homens interessantes? Escrevi os dois, e nos dois eu emprestei o corpo. Então eu fui no da mulher, eu fui uma mulher de 35 anos, solteira, interessante. Falei assim, cara, eu tô aqui. E aí eu emprestei o corpo para aquela pessoa. Quando você escreve como se você fosse aquela pessoa, o texto tende a ser muito, muito, muito melhor. Esses são os meus melhores textos. E você, então você escreve melhor fora de casa, é isso? Eu escrevo melhor fora de casa. Eu gosto de sair para um café, eu escrevo melhor no café. Acho que eu me sinto mais parisiense quando eu vou a um café para escrever. Precisa desse estímulo, né? Desse glamour do escritor. Mas você escreve aí quando isso é importante também que o pessoal. Você falou das 7 às 9. Você tem um horário mais ou menos específico, assim, uma quantidade assim, ou você fala assim amanhã, só amanhã e enfim. Como assim? Não entendi. Você tem algum tipo de meta diária? Tipo, eu preciso escrever por 2 horas? Não, sem metas, sem metas. Eu tenho necessidades diárias. As necessidades criam as minhas metas. Então, eu preciso escrever o texto, porque eu preciso publicar. Tá? Então, as sextas eu reservo, mas nos outros dias da semana, ou eu já tenho textos, e aí eu vou me valendo de textos, ou eu falo, hoje eu vou ter que parar para escrever um texto. Aí eu vou parar e eu vou escrever um texto. Show. Show, maravilha. Tem uma pergunta mais, Rafael, fazer? Não, cara. A gente tem, na verdade, né? Mas aí a gente vai tão longe que a gente precisaria de umas 3 horas pra gente. Perguntas em pauta, né? Perguntas no sentido de ligada a esse assunto, esse último assunto aqui, porque nós temos pouco tempo. O que eu acho interessante nessas rotinas, não sei, acho para acabar, né, assim, em relação a esse assunto de rotinas de autores, né, é que esse é um assunto que, olha, eu diria que disparado é o que as pessoas mais querem saber, assim, né? O que essa pessoa faz? Summer, você escreve no computador, você escreve com lápis, né? Só para responder essa, então. Depende. Você tem um... Geralmente eu escrevo no computador, mas, às vezes, no avião, eu escrevo pego a caneta e escrevo num caderno, porque eu consigo, é como se viesse assim, eu consigo ter mais calma para escrever, e aí eu faço. Então, das duas maneiras. Você sente é diferente o tipo de texto que você produz, né? No Instagram, eu não sei se você também tem esse costume, mas você costuma escrever direto? Eu, por exemplo, sou assim, eu escrevo direto no carrossel. Eu não escrevo o Word, depois eu passo. Né? O pessoal acha... eu faço também assim. né? Eu escrevo no Notas tal, e do Notas. Não, você escreve em um e depois você passa, né? Eu não passo, eu printo. Você publica daquele jeito, né? Porque daí sai naquele. É verdade. Eu também, eu não sei se você sente isso, mas eu prefiro assim, porque meio que você vê como a coisa vai ficar já, né? Na coisa. Exato, é porque visualmente falando, tem muito impacto se a pessoa vai ler ou não.
Dependendo de como o texto ficou ali, você fala, cara, não tá legal, a pessoa vai pular. E é fato. Tem que mexer esteticamente mesmo para a pessoa ler. Tem esse aspecto da leitura. E o Vinícius Moraes falava isso, né? Que ele gostava de escrever o poema na máquina, porque ele gostava de ver como que seria publicado, assim, né? Como que ficaria no final já, né? Então dá um entusiasmo e um incentivo, assim, né? Show. Eu não consigo fazer isso, eu consigo fazer no Google Docs, depois eu mando pra lá, com a fonte Montserrat, senão eu não consigo escrever direito também. Até quando eu vou revisar texto das outras pessoas, eu preciso mudar a fonte, senão eu não consigo pensar direito. Não acredito. É isso, né, gente? É isso. Gênios são assim. Summer. Gênios são assim, ele falou isso? Assim. O Walter o Walter Longo, ele fazendo uma graça no podcast, ele disse assim, como dizem, né? Sobre gênios, né? O mundo precisa de gênios humildes. Hoje somos tão poucos. É isso. Bom, então eu acho que é isso, né? Assim, não vamos tomar mais o tempo do É Summer. isso. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer falar com você sobre esse assunto. Eu sei que assim, a gente tem muita coisa para falar, né? Porque quem gosta de ler, quem gosta de escrever, enfim, né? Eu acho que a gente gosta muito de encontrar outros gênios como nós, né? Porque somos tão poucos, como você falou, né? E ter a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas é muito gratificante para nós também, né? Você também dá aula né? Você tem uma oficina de escrita. Eu não sei se você quer também falar sobre isso. Sabe? Não. Tá tranquilo? Tá tranquilíssimo. Mas é muito legal ver que os alunos também se interessam por isso e conhecer outras pessoas fazem dar mais ânimo, né, para entender que já é uma arte meio solitária, né? Então ver que há outras pessoas que passam pelos mesmos problemas em 2024, né, escrevendo na internet, não no século XIX, é muito... No Instagram, terra de blogueiragem, né? Exatamente. Então, e é muito bom para a gente também, para nós escritores, que mais pessoas escrevam, né? Não só porque nós queremos mais textos, nós precisamos de mais textos. Todo mundo que escreve gostaria que houvesse mais textos na internet. E realmente essa é uma arte que não deve morrer de forma nenhuma, e mais pessoas devem se entregar a ela, porque, como o Summer, né, prova com a sua própria vida, de vez em quando coisas realmente extraordinárias podem acontecer com quem escreve de forma despretensiosa, inclusive, né? Então, a mensagem final, como sempre, escrevam, né? E publiquem o que vocês escrevem, tá? Não só escrevam. Escrevam e publiquem, tá bom? Show. Vou parar de gravar aqui, pessoal. Obrigadão aí, viu, gente? Vamos tirar foto? Vai lá. O Raul vai tirar o print. A gente sempre... E isso sai na gravação, tá? A gente coloca assim mesmo. Vai por aqui.